Voltei já, tá, pessoal? Continuando, para a gente não perder tempo. A aula hoje vai ser top, tá? Muita informação, muita dica. Vou repetir. Qual é o conceito de administração pública adotado no Brasil? É o formal ou material? Formal. Orgânico ou funcional? Orgânico. Subjetivo ou objetivo? Subjetivo. Subjetivo. Ok. Qual é o conceito de administração pública adotado no Brasil? Sentido amplo ou sentido estrito? Sentido estrito. Tá? Beleza? Se eu te perguntar assim, o direito administrativo estuda política? Não. O direito administrativo estuda órgão governamental? Não. Função política? Não. A administração pública pratica atos políticos? Não. Pratica atos administrativos. Quem pratica ato político é o governo, tá? Então, meus amigos, não confunda. Uma coisa é o governo, outra coisa é a administração pública. Governo e administração pública são coisas distintas. O governo, ele cria, ele elabora, ele institui o que? Desculpa, políticas públicas. Políticas públicas. Diretrizes políticas. E a administração pública cria alguma coisa? Não. Elabora alguma coisa? Não. Institui algo? Não. Só executa. Apenas executa. Põe em prática. Realiza o quê? Realiza o quê? As políticas públicas. Criadas por quem? Pelo governo. Então, o governo cria, aí chega para a administração pública, toma a administração pública, se vira, faz a sua parte. Pronto, é assim. Tá? Um é objeto de estudo do direito administrativo. O outro é objeto de estudo do direito constitucional. Ok? Fechou? Beleza. Continuando. Professor, a organização administrativa. Existe alguma lei que define, que classifica a administração pública em direta e indireta? Existe o Decreto-Lei 200/67. Esse decreto se aplica a quem? União. Administração pública federal. E serve de modelo, de parâmetro para a administração pública estadual, distrital, municipal. Maravilha. Estou gostando de ver. Tá? Professor, continuando. Já vimos isso? Tá? Aqui. Jurisdição. Quem exerce jurisdição? Meus amigos, quem exerce jurisdição? Quem exerce jurisdição? Qual é o poder? Poder judiciário. De forma típica, judiciário. Quem exerce administração é o poder executivo. De forma típica, é o poder executivo. Qual a diferença entre a jurisdição, atividade desenvolvida pelo judiciário, e a administração, atividade desenvolvida pelo Poder Executivo? Me diga uma diferença aí, só uma. Ah, professor, o Poder Judiciário depende da iniciativa da parte, provocação do interessado. Eu tenho que ir até a justiça e propor uma ação judicial. O processo necessita da provocação. O processo ele não começa sozinho, né? É uma característica da jurisdição, da função desempenhada pelo Poder Judiciário. Necessita ser provocada. Executivo, necessita ser provocado? Não. O executivo atua de ofício, independente de provocação.
tá? Então, anotem isso aí, pessoal. O Poder Executivo, ele atua de ofício independentemente de provocação, tá? Ok, o judiciário não. Precisa da provocação. Função política é a mesma coisa que função administrativa? Já vimos que não. Quem é que estuda a função política? Qual é o direito? Constitucional. Quem é que estuda a função administrativa? Direito administrativo. Então, aqui, ó, faz parte do direito administrativo e essa outra aqui do direito constitucional. Atos políticos versus atos administrativos. Professor, me diga aí, a administração pública pratica que tipo de atos? Atos administrativos. Professor, o governo pratica que tipo de atos? Atos políticos. Atos governamentais. Tá? Ok. Professor, me diga um exemplo aí. Eu quero um exemplo de ato político. Me dê aí um exemplo de ato político que diferencia-se do ato administrativo. Ato político. Ah, professor, ato político. Anistia. Anistia é um ato político. Anistia. Então, ó, exemplo de atos políticos. Opa, só colocar aqui. A anistia, o indulto é um ato político. A iniciativa de lei é um ato político. Me dê um exemplo de ato administrativo aí, professor. A nomeação de aprovado em concurso público. Nomeação de aprovado em concurso público. Beleza? Deu para diferenciar bacana, pessoal? Essa questão de ato político e ato administrativo são coisas diferentes, são coisas distintas. Cuidado na hora da prova, tá? Professor, pegadinha clássica de concurso. Pegadinha clássica de concurso. Os atos políticos governamentais, eles estão sujeitos a controle pelo Poder Judiciário? Não. Não. Os atos políticos governamentais não estão sujeitos a controle judicial, a não ser quando haja ofensa clara a direitos individuais. Mas, em regra, se a questão de prova colocar bem assim, os atos políticos, via de regra, não estão sujeitos a controle judicial. Correto. Os atos políticos não estão sujeitos a controle judicial, a não ser quando haja ofensa direta a direitos individuais. Correto. Né? Perfeito. Os atos administrativos estão sujeitos a controle judicial normalmente. Correto? Beleza, pessoal? Então, tomem cuidado com essa pegadinha aí. Tá? Outra observação, agora sim, né? Professor, me diga aí, quais as duas técnicas utilizadas pela administração pública para que ela execute as suas atividades? Quais as técnicas utilizadas? Bem, nós temos a concentração, desconcentração. Temos ainda a centralização
e descentralização, tá? Então, nós vamos estudar aqui agora as técnicas de organização da administração pública. Ó, técnicas de organização da administração pública. Professor, o que é concentração e o que é desconcentração? Eu coloquei aqui, ó, concentração. Concentração é uma técnica de cumprimento de competências. Meus amigos, quais são as competências que nós vamos estudar aqui? Competências políticas, legislativas ou administrativas? Administrativas, tá? Então, é uma técnica de cumprimento de competências administrativas, não tem cizinho aqui, coloquei sem querer. Técnica de cumprimento de competências administrativas por meio de órgão público. Por meio de órgão público. Sem divisões internas. Fenômeno raro de acontecer essa tal concentração. Então, professor, quando eu falo concentração, eu estou me referindo a um órgão ou a uma entidade? Órgão. Você está se referindo a órgão público. Quantos? 1, 2, 3, 1. Um único órgão público. Ah, esse órgão não se divide em órgãos menores, não? Não. Um único órgão público que não se divide em órgãos menores, tá? Isso é a concentração. Por isso que eu coloquei aqui, ó, na concentração não há divisão interna. Não há divisão interna. Certo? E na desconcentração? Desconcentração é uma técnica de cumprimento de competências administrativas por meio de órgãos públicos. Tem divisão interna quando eu falo desconcentração? Tem, com divisões internas. Quando um órgão maior se divide em órgãos menores, o maior se divide no menor. Meus amigos, isso acaba criando vínculo e hierarquia. Vínculo hierárquico entre o órgão maior e o menor. Quem trabalha no menor tem um chefe, tem um superior hierárquico que trabalha onde? No maior. Por isso que eu coloquei com vinculação hierárquica, tá? Então, a concentração sem divisões internas. Desconcentração com divisões internas. Desconcentração com vinculação hierárquica. Concentração sem vinculação hierárquica, tá? Quando eu falo desconcentração, eu estou me referindo a órgão ou entidade? Órgão. 1, 2, 3, um ou mais de um? Mais de um. Então, mais... Pode desligar o ar-condicionado. Mais de um órgão público. Mais de um órgão público na desconcentração. E na concentração, só um. Na desconcentração, um órgão maior se subdivide em órgãos menores. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Beleza?
Deixa eu olhar aqui para o pessoal aqui do... Cheguei na hora, boa tarde, boa tarde. Tranquilo, tranquilo. Ajude aí, pessoal, ajudem, né? Deem like aí, rapaz. Estão assistindo a aula, né? Não dá nem like. Beleza, beleza, tá? Então, concentração, um único órgão. Desconcentração, mais de um. Concentração, sem divisões internas, sem vinculação hierárquica. Desconcentração, com divisões internas, com vinculação hierárquica. Desconcentração, um órgão maior se divide em menores, tá? Qual dos dois é um fenômeno raro de acontecer? Concentração. Não existe esse negócio de concentração, não. Meus amigos, você nunca vai encontrar uma pessoa que tem dentro de si só um órgão. É raríssimo. Os autores, a doutrina, ela nem dá exemplos. Porque não existe, né? Não existe. Beleza? Tranquilo? Então, vou passar o slide aqui. Vou passar o slide. Antes da gente falar dos tipos de desconcentração, eu vou abrir um novo slide, tá? Só para a gente colocar uma OBS. Colocar uma observaçãozinha bacana aqui. Pronto. Tá aqui. Observação. Então, pessoal, faz de conta que isso aqui é mesmo. Esse círculo é um órgão público, tá? Esse círculo aqui, ele é um órgão público. Logo, logo você vai ver quais são as características do órgão, já, já. Mas esse círculo é um órgão. Isso aí que está no quadro, no slide, é concentração ou desconcentração? Concentração. Tu está vendo órgãos menores dentro dele? Não, está vazio, professor. Concentração. Agora, desconcentração, como seria? Ele se divide em dois órgãos menores. E esses dois órgãos menores estão dentro dele aqui. Isso aqui que está no quadro, concentração ou desconcentração? Desconcentração. Percebeu? É muito simples. É como se fosse mitose celular. Não tem uma célula que se divide em 2, 3, 4 e assim sucessivamente? É um fenômeno similar, tá? Ok? Concentração, um órgão. Desconcentração, mais de um órgão, tá? Beleza. Agora, questãozinha boa de prova. Quais os tipos de desconcentração? Caiu recentemente agora no concurso do TJ Alagoas, Tribunal de Justiça do Alagoas, Maceió. Tipos de desconcentração. Professor, existem dois tipos, duas maneiras distintas de classificarmos o fenômeno desconcentração. Desconcentração material ou temática, desconcentração hierárquica ou funcional. Professor, o que diabo é desconcentração material? Temática? O que é isso? Você tem aqui, ó, a divisão dos órgãos públicos por especialidade. Por especialidade na análise de temas, assuntos específicos. Divisão dos órgãos públicos por especialidade, especialização em temas, assuntos específicos. O órgão público aqui, ele se divide. E se divide especializando-se. Por exemplo, como é que a União se divide? Os órgãos da União. Como é que são chamados os órgãos da União? Ministérios. Como é que ocorre a divisão dos ministérios? Professor, os ministérios, nós temos uma divisão
temática, por assunto. Professor, cada ministério cuida de um assunto específico. Aí eu coloquei aqui como exemplo. Ministério de quê? Do turismo, onde eu trabalhava. Ministério de Minas e Energia. Ministério da Educação. Ministério dos Transportes. Ministério da Cultura. Cada ministério, ou seja, cada órgão, cuida de um assunto específico, que lhe é específico, né? Essa é a divisão temática. No âmbito do Estado, no âmbito dos estados, como é que são chamados os órgãos no âmbito dos estados? Secretarias estaduais. Aí como é a divisão dos órgãos das secretarias estaduais? É por assunto, é por tema. Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Estadual de Segurança Pública, Secretaria de Educação, e assim vai. E assim vai, né? Então essa maneira específica de você dividir os órgãos públicos conforme uma especialização, né, temas e assuntos específicos, é chamada de desconcentração material temática. Desconcentração hierárquica funcional. Professor, e essa outra aqui? Bem, essa outra aqui é quando eu tenho a divisão dos órgãos públicos, mediante a relação de subordinação. Divisão dos órgãos públicos mediante relação de subordinação. Quando eu falo relação de subordinação, eu estou me referindo à hierarquia. Então, quando você pega um órgão público maior, que se divide em órgãos menores dentro dele, o órgão maior hierarquicamente superior a esse menor, eu falo em desconcentração hierárquica funcional. Então, os órgãos, eles não pegam cada um assuntos específicos, temas específicos, não. Aqui é uma divisão pautada na hierarquia. Exemplo, vara, tribunal. Vara judicial, tribunal. Vara primeiro grau, tribunal segundo grau. Essa divisão é baseada na hierarquia, relação de subordinação. Departamentos, coordenações, departamento geral, departamento subgeral, controladoria geral, controladoria regional, né? Então você tem o chefe, subchefe, um órgão de âmbito nacional, um órgão de âmbito regional, um órgão de âmbito local. Perfeito, meus amigos? Tranquilo? Então, essa é a maneira de você classificar a desconcentração. Vamos seguir adiante. Professor, o que é que eu tenho que saber com relação ao órgão público? Quais são as características dos órgãos públicos? Colegas, a primeira coisa é você lembrar que órgão público é um centro de competências. Órgão público é um núcleo de competências estatais. Órgão público é um conjunto de atribuições, só isso. Se você me perguntar, professor, o que é órgão público? Conjunto de atribuições, centro de competências. Beleza? Então, ó, centro de competências, atribuições. O órgão público tem personalidade jurídica? Não. Os órgãos públicos, eles não têm personalidade jurídica própria.
Se não tem personalidade jurídica própria, eu chamo de quê? Você chama de ente despersonalizado. Então, você coloca ente despersonalizado. Ok? Eu não posso chamar de pessoa não, professor? Não. Não. Tá? Pessoa é uma nomenclatura reservada para aquele que tem personalidade. O órgão não tem, não é pessoa. Então, os órgãos eles não são pessoas jurídicas. Tá? Eu posso chamar ele nem de sujeito de direitos, professor? Não. Os órgãos eles não são sujeitos de direitos. Professor, o que é sujeito de direito? Titulares de direitos e deveres. Se você me perguntar, professor, eu sou sujeito de direito, você? Você? Sim, claro. Você não é uma pessoa? Você não tem direitos? Não tem deveres? Então você é um sujeito de direitos. O órgão público não é. O órgão público ele é desprovido de direitos e deveres. Que ele não é pessoa, tá? Professor, órgão público tem CNPJ? CNPJ é abreviação para Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Em tese, só quem é pessoa jurídica tem CNPJ. Deveria ser pelo menos assim. Mas, em regra, via de regra, os órgãos públicos não possuem CNPJ, porque não são pessoas jurídicas, salvo com exceção dos tribunais. Tá, meus amigos? Então, tribunais são órgãos, mas que têm CNPJ. Professor, o órgão tem patrimônio próprio? Não. O órgão não tem patrimônio próprio. Quem tem patrimônio próprio é pessoa. Não, são os meus bens. Pessoa. Órgão não tem bens. Não tem nada. Quem tem é a pessoa. Tem receita própria? O órgão não possui receita própria. Orçamento próprio? Nunca. Tem não. Quem tem é a pessoa. Os órgãos são divisões internas. Eu coloquei aqui que os órgãos são divisões internas de uma pessoa jurídica. Como assim, professor? Abri um slide em branco, tá? Só para você ver um negócio aqui. Como assim? Da seguinte maneira. Pronto. Meus amigos, faz de conta que isso aqui, ó, esse retângulo é uma pessoa jurídica, tá? Então, isso aqui é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica, você, fulano, você. Dentro de ti tem o quê? Dentro de você tem o quê? Ah, professor, eu tenho órgãos. Pronto. Você tem o quê? Órgãos internos. Órgão digestivo, órgão respiratório, órgão circulatório, órgão... Você tem uns órgãos que fazem parte do seu corpo humano. É a mesma coisa. A pessoa jurídica possui órgãos internos. Olha eles aqui. Né? Então, a pessoa jurídica, ela possui órgãos internos. Cada símbolozinho desse aí é um órgão público. Aí você acha que o órgão é oco, assim dentro dele não tem nada? Não. O órgão possui dentro de si órgãos menores ainda.
desconcentração. Então, ó, cada órgão desse aqui possui dentro de si órgãos menores. Tá? Órgãos menores. É como se fosse o corpo humano mesmo. E se você olhar bem, cada órgão desse aqui que eu coloquei, que é um órgão público menor, possui dentro de si órgãos menores ainda. Possui dentro de si órgãos menores ainda. Ó, vou colocar um pontinho aqui, ó. Faz de conta que esse pontinho aqui também são órgãos públicos. E assim vai, pessoal. E assim vai. Então, é dessa forma que se encontra estruturada a pessoa jurídica. Por isso que eu coloquei no slide aqui, ó, os órgãos são o quê? Divisões internas de uma pessoa jurídica. Tá? Professor, os órgãos, eles podem atuar em processos? Eles podem figurar como um autor ou réu em um processo judicial? Em regra, não. Por quê? Porque só quem pode atuar em processos em nome próprio é aquele que possui capacidade processual. Capacidade processual é aquilo que confere a você a prerrogativa de atuar em processos em nome próprio, na condição de autor ou na condição de réu. Então, eu posso ingressar com uma ação judicial ou alguém ingressa com uma ação judicial contra mim. Capacidade processual. O órgão tem isso? Não. Em regra, não. Salvo alguns órgãos especiais chamados de órgãos independentes e órgãos autônomos. Tá? Então, existem duas categorias de órgãos que possuem capacidade processual especial. São os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Professor, que órgãos são esses? Calma, calma, parceiro. A gente vai chegar lá. Por enquanto, só grava isso, tá? Os órgãos podem celebrar contratos? Não. Em regra, não. Com exceção de um. Salvo o chamado contrato de gestão. Então, pessoal, meus amigos, órgão público celebra contrato? Não, professor, porque só quem pode, coloque isso na sua cabeça, só quem pode celebrar contrato é aquele que é pessoa, é aquele que é detentor de personalidade jurídica própria, é aquele que é sujeito de direitos e deveres, né? É aquele que tem capacidade processual. E o órgão público não tem nada disso. Então, o órgão público não pode celebrar contratos, com exceção do contrato de gestão. Tá? Então, o contrato de gestão é uma nova modalidade contratual, né? Pergunto, o contrato de gestão foi uma nova figura contratual introduzida na Constituição a partir de qual emenda? Qual emenda constitucional que trouxe essa novidade, esse contrato de gestão? A emenda 19 de 98. Quando você lembra da emenda 19 de 98, você lembra do quê? Princípio da eficiência.
tá? Então, o contrato de gestão é uma nova figura contratual relacionada com o princípio da eficiência. E está lá na Constituição. Não, os órgãos podem celebrar contrato de gestão. A gente vai ver já já, tá? E por fim, professor, órgão público, ele pode ingressar com mandado de segurança na justiça? Ele pode ingressar com habeas data na justiça, professor? Um órgão? Alguns. Alguns. Não todos. Quais? Os independentes. Os autônomos. Esses dois. Por isso que eu coloquei alguns. Somente esses dois, os independentes e os autônomos, podem ingressar com mandado de segurança, podem ingressar com habeas data. Em qualquer hipótese? Em qualquer situação, professor? Não. Somente quando estiverem na defesa de suas prerrogativas institucionais. Meus amigos, a questão vai ter que falar isso aqui. Eu já cansei de ver questões falando bem assim. Os órgãos públicos independentes e os autônomos podem ingressar com habeas data e mandado de segurança em qualquer situação. Não é em qualquer situação. Não é uma coisa generalizada. Só quando estiverem na defesa, na proteção de suas prerrogativas institucionais. Tá? Repito, já, acho que já é o próximo slide, a gente vai ver quais são esses órgãos chamados de independentes e autônomos. E o que é que você precisa lembrar na hora da prova, com relação a cada um deles. Beleza? Tranquilo? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. No livro da Marinella, já falei dos órgãos, características dos órgãos. Beleza. Pronto. Anote aí, por favor, tá? Súmula 525. Súmula número 525 do STJ. Professor, o que é que diz essa súmula 525 do STJ? Estabelece o quê? A Câmara dos Vereadores não possui personalidade jurídica própria. Por quê? Porque é um órgão. Apenas personalidade judiciária. Professor, que diabo é isso? Personalidade judiciária. Personalidade judiciária. Ó, essa nomenclatura. Personalidade judiciária é igual, é sinônimo de capacidade processual especial. Meus amigos, quais são as duas categorias de órgãos que possuem capacidade processual especial? Independentes e autônomos. Sinônimo de capacidade processual especial? Personalidade judiciária. Então, a Câmara dos Vereadores não tem personalidade jurídica, mas tem personalidade judiciária. Somente, tá vendo? Somente? Então, somente quando, somente podendo demandar em juízo. O que é demandar em juízo? O que é demandar em juízo? Ingressar como ação judicial, como autor ou como réu. Foi proposta uma ação contra você. Você é o réu. Ou então você ingressa como ação. Você é o autor.
Então, a Câmara dos Vereadores somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Prerrogativas institucionais. Então, não generalize. Pode ingressar com mandado de segurança? Pode, desde que esteja na defesa de suas prerrogativas institucionais. Súmula 525 do STJ, tá? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto, tranquilo. 40 minutinhos, né? Vou dar encerrar aqui e já já retornamos. Já já retornamos.